E segue o mistério da não utilização do paraguaio Rubem Lescano, jogador que custou muito caro para o Fluminense, não é usado e, inclusive, autorizado a procurar outro clube. Se liga aí depois da vinheta. Bem-vindo ao canal do Leandro Dias, aqui eu falo sobre futebol com foco em Fluminense. Já peço para você deixar o like e a inscrição no vídeo para fortalecer o meu trabalho, tá bom? Conto contigo. Galera, eu fiquei numa dúvida se eu gravaria ou não esse vídeo para falar de novo sobre o Rubem Lescano. Tem vídeo no canal que tenta entender a situação dele e também a do Joaquim Lavega, uruguaio, dois jogadores que custaram uma grana importante para o Fluminense. O do Lescano a gente sabe, o do Lavega não, mas sabe que houve ali um pagamento, uma compensação financeira ao River Plate uruguaio. E esses jogadores simplesmente não são utilizados, né? O Renato Gaúcho prefere usar outros nomes, o que é direito dele. O que não conseguimos entender é por que o Fluminense, então, resolveu pagar tanto por quem talvez não fosse utilizar, por apostas. Você tem que minimizar o risco de apostas. Eu sempre falo isso aqui no vídeo sobre o Lescano e Lavega, deixei muito claro. Mas hoje surgiu uma informação, hoje dia 21 de agosto, que eu estou gravando esse vídeo, uma informação nova sobre Rubem Lescano. Ele não vem sendo utilizado desde maio, são apenas 10 partidas com a camisa do Fluminense, jogador que está 8 meses no clube, né, partindo para 9 meses. Daqui a pouco vai gerar um filho, né? Até ser utilizado. E pode ser que Lescano deixe o Fluminense, porém com uma condição. Vamos acompanhar a matéria a partir de agora. Tá aí, galera, a notícia é assinada pelo Diogo Dantas, jornalista do Jornal Globo, que já esteve aqui comigo no quadro Toque de Bola. Tá na coluna do Diogo no Globo, na versão digital e também na física. Lescano recebe sondagens, mas só vai deixar o Fluminense rumo à Europa. Sem jogar, Paraguai, que custou caro e tem contrato longo, aguarda com paciência. O meia paraguai Lescano, de 21 anos, tem recebido sondagens do mercado brasileiro e sul-americano, mas só deixará o Fluminense em caso de oferta da Europa, diz a matéria. Equipes como Fortaleza e clubes da Argentina buscaram informações, mas o jogador, convocado pela seleção do Paraguai, ainda acredita que pode dar certo. Para isso, exercita a paciência. O Fluminense indicou que ele busque outros caminhos, olha só, hein? Isso que é importante. O Fluminense indicou que ele, Lescano, busque outros caminhos em função do pouco aproveitamento por parte do técnico Renato Gaúcho. Mesmo com investimento de 5 milhões de dólares, o Diogo faz uma conversão de 25 milhões de reais, é um pouquinho mais, né? Porque o dólar está 5,50, mas na ocasião estava mais caro. O Fluminense pagou ali algo em torno de 29 milhões de reais pelo Lescano. Sob a alegação de tempo para adaptação, Lescano não joga desde maio. Ele está há 8 meses no clube, mas ainda precisa se adaptar. Seu contrato é de 5 anos com o Fluminense e o jogador vai aguardar o fim da temporada para avaliar novas alternativas. A motivação para a não utilização de jogadores estrangeiros comprados pelo Fluminense não é nova e nem utilizada apenas pelo atual treinador. A diretoria, por sua vez, não tem outra solução. É de uma falta de planejamento, novamente eu falo sobre isso, absurda, né, gente? O Fluminense contrata um jogador, revelação do futebol paraguaio, principal atleta do Libertad, que toda a Libertadores está lá disputando. Um jogador jovem, que atuava, assim, no futebol mais frágil, técnica e fisicamente, mas apostava muito nele. Tanto que pagou ou vai pagar em prestações 5 milhões de dólares. Não foi barato o Lescano. Então, o Fluminense se arriscou demais para ele não ser utilizado. E por que o Lescano não é usado? Porque o técnico Renato Gaúcho entende que o Fluminense joga melhor com 3 volantes. Então o titular é o Nonato, o reserva imediato é o Lima e o Ganso passou a ser terceira opção. O Lúcio Acosta, que acabou de chegar, é a quarta, e o Lescano, talvez, a quinta opção. E aí eu pergunto mais uma vez para vocês, faz sentido?
Uma situação é se o Lescano viesse emprestado de graça, 1 ano, com opção de compra, ou então o Fluminense pagou um valor baixo, sei lá, R$ 500.000. E aí você pode alegar, olha, ele não se adaptou, ele está treinando mal, tudo bem. Acaba o contrato, é empréstimo, você tem opção de comprar ou não, devolve. Você minimiza o risco. Mas a partir do momento que você paga e paga caro pelo jogador, o mínimo que se espera é usar. Ah, mas ele está treinando mal, ele está jogando muito mal, ele está participando dos treinos muito abaixo técnica e fisicamente. E aí é um erro de avaliação de quem contrata. Se você é um clube que não dispõe de altos recursos financeiros para fazer um investimento numa aposta do futebol paraguaio, você não faz. O problema, gente, é que o Fluminense não tem um modelo de jogo institucionalizado. E aí ele vai se adaptando ao treinador do momento. O Renato prefere o Fluminense com 3 volantes. Então não é o Lescano que não vai ter vaga. É ele, é o Lúcio, que acabou de chegar, é o Ganso. Então vai jogar o Nonato, que corre, o Lima, que o Renato acha que corre. E esses jogadores mais técnicos vão acabar ficando de lado. E aí a matéria diz isso aqui, ó. O Fluminense indicou que ele busque outros caminhos em função do pouco aproveitamento por parte do técnico. Como assim indicou que ele vai embora? Não dá para você ficar aqui não, porque o Renato não vai te utilizar. Por que você pagou tão caro? Eu não consigo entender um clube, uma diretoria, que diz que está equacionando as dívidas, mas fala que o momento ainda é complicado, é delicado, é melhor do que antes, mas precisamos pagar dívidas. Como é que se arrisca tanto e vai no Paraguai contratar um jogador por um valor tão elevado? Isso considerando que o Lescano esteja treinando mal, que a gente também não sabe. Vamos lembrar que esse mesmo Renato Gaúcho, muitas vezes em 2007, deixava o Dario Conca no banco de reservas do Vasco, que àquela altura já era um time fraco. E aí ele veio para o Fluminense e a gente sabe o que aconteceu. Então percebam que há erros de todos os lados. Primeiro, um erro de avaliação, de você pagar caro para uma aposta. Depois de você não ter um modelo de jogo definido e ir ao mercado em busca de um treinador que vai se adaptar ao modelo. O Fluminense se adapta aos treinadores e não os treinadores ao Fluminense. Esse é o primeiro erro, que não é só do tricolor. A maioria dos times age assim. Está dando resultado, então é o modelo que eu quero. Futebol profissional, convenhamos, não se faz dessa forma. E agora, o que a matéria me diz é: o Lescano não quer ir para o Fortaleza, não quer ir para a Argentina. Se ele sair do Fluminense, ele prefere ir para a Europa. E pelo que eu entendi, o Fluminense toparia emprestar o Lescano, o que seria uma boa. Já que você não está usando, você vai deixar o cara só treinando, mas aí ele não quer. Ele não quer ir para outro lugar que não seja o futebol europeu, o sonho de todo mundo. Mas conversa lá com o Mário Bittencourt, que de realizar sonho, ele sabe muito bem. Então, gente, é mais uma situação que ultrapassa qualquer limite do razoável. É o Fluminense se arriscando no mercado, é não usando um ativo seu, um jogador que custou caro. E aí, falando de parte técnica, o Renato prefere o Lima do que o Lescano, prefere o Nonato do que o Lúcio. Sabe? É tanta coisa errada que fica difícil a gente enumerar e fazer uma cronologia. Acredito que o pior movimento foi ter pago esse valor por uma aposta. Uma coisa é o Flamengo gastar tubos, numa aposta ela der errado. O Flamengo pode arriscar porque tem muito dinheiro, o Palmeiras, os clubes que são SAF, o Fluminense não pode se arriscar desse jeito. E aí tá numa sinuca de bico. O jogador não tem interesse em ir para outro clube, ele só quer jogar se for no Fluminense ou na Europa, é um direito dele. Ele foi contratado para jogar, o Fluminense não fez com um contrato de 5 anos, esperando que ele fosse adaptar o quê? 1, 2, 3 anos? Isso não existe. Então é mais uma situação extremamente estranha, para dizer o mínimo, e que configura uma clara falta de planejamento. Eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham do Lescano? Viram qualidade nele nessas poucas partidas? Não viram? Acham que o empréstimo seria uma boa, mas tem que combinar com ele e com o empresário. Eles não querem ser emprestados, só querem ir para a Europa. E o Renato, que prefere Nonato e Lima ao Lescano, ao Ganso, ao Acosta, ao Isaac? Antes de sair, likezinho no vídeo e inscrição no canal para fortalecer o amigo, beleza? Forte abraço, galera. Até o próximo vídeo. Saudações!